curso de Engenharia de Software, desta feita dando continuidade ao tema de UML. Queremos trabalhar o diagrama de sequência. Vamos utilizar material do livro UML2, uma abordagem prática, e também os slides do curso de UML da Universidade Tecnológica de Viena. O nosso sumário está estruturado da seguinte forma. Primeiro vamos fazer uma introdução, depois vamos mostrar quais são as interações e os parceiros de interação no diagrama de sequência, quais são os tipos de mensagens e apresentar alguns exemplos para consolidar o seu entendimento. O diagrama de sequência, ele faz parte de uma categoria mais geral de diagramas que são os chamados diagramas de interação. Eles são usados para especificar interações dentro do sistema. Modelam cenários concretos, como uma consulta, como uma solicitação de informação e coisa do tipo. Descrevem sequências de comunicação em diferentes níveis. Esses diagramas, de uma maneira geral, mostram as interações de um sistema com o seu ambiente, né? Então é um usuário, é um outro sistema que fornece algum serviço para esse sistema e a troca de informações que acontece na sequência e da forma que acontece. As interações de partes de um sistema para mostrar como casos de uso podem ser implementados, né? Então você vai mostrar as funcionalidades sendo implementadas em termos de caso de uso e como é que ele vai ser detalhado. Então o detalhamento é feito, por exemplo, com diagrama de sequência. A comunicação entre processos nas quais as partes envolvidas devem seguir certos protocolos, né? Então a sequência, o que deve mandar, que informação, etc. e tal. Comunicações entre classes, chamada de operações, comportamento interno de objeto, etc. Então, por exemplo, quando você tem uma instância de objeto que se comunica num determinado diagrama desse, como diagrama de sequência, então uma mensagem, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma chamada de um método, né? Você passa parâmetros, você tem um retorno e coisa do tipo. Então são exemplos do chamado diagrama de interação, o diagrama de sequência, o diagrama de comunicação e o diagrama de temporização. O diagrama de temporização é menos usado, é mais comum para sistemas em tempo real. O mais usado dos três aqui é o diagrama de sequência, né? Que é o objeto da nossa aula. E o diagrama de comunicação é a derivação do diagrama de sequência, tendo ênfase aí na troca de mensagens sem levar em conta a questão temporal. Então, o que é o tal diagrama de sequência? Ele é uma modelagem da interação entre objetos. O que é essa interação? Ela é especificada como mensagens e dados que são trocados na interação entre elementos que interagem. Esses parceiros de interação podem ser humanos, um professor, um estudante, uma recepcionista, um médico, dependendo do sistema que você está modelando, e não humanos, um servidor de e-mail, uma impressora, um software, alguma entidade externa ao sistema. São exemplos de interações. Conversação entre pessoas. Então, por exemplo, uma interação de um atendente de uma loja ou de um banco, por exemplo, com um cliente. Protocolos de comunicação, né? Mensagens trocadas entre humanos e um sistema de software. Então você tem uma tela de interação e esse humano tem que entrar com uma matrícula, com uma senha e coisa do tipo. Sequência de chamada de métodos em um programa e coisa do tipo. Então são exemplos de interações que nós vamos modelar utilizando o diagrama de sequência. Tranquilo? Ok? Espero que você tenha entendido. Bem, como sempre temos feito, vamos apresentar os elementos da notação. Então é muito importante a gente entender aqui. Então o primeiro deles é a linha de vida, ou time life, tá certo? Então você tem aqui uma linha tracejada, tá certo? Em cima você pode ter um retângulo com a função aqui e a classe dessa função. A função aqui é um conceito mais amplo do que o objeto. Por exemplo, aqui é um estereótipo, né? Um usuário, tá certo? Um usuário A que tem a sua linha de tempo aqui. Então ele mostra quem são os parceiros que vão interagir neste diagrama, tá certo? Então essa linha aqui, ela dá uma ideia da vida, né? E é importante que veja, ela acontece essas interações da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então quem está mais à esquerda dá início ao processo de comunicação e quem está em cima acontece primeiro do que está embaixo, que é a ideia de tempo. Destruição de um evento ou destruição de um objeto, por exemplo. Então esse objeto existia, chegou um momento aqui que ele deixa de existir. Como é que eu denoto isso? Com um X aqui grande,
que encerra a linha de vida desse elemento aqui. Uma mensagem síncrona. Então eu tenho uma linha de vida de um elemento A, uma linha de vida do elemento B, e veja que esse elemento A aqui mandou uma mensagem para o elemento B. Então ela é denotada como? Com uma linha cheia e uma seta fechada, né? Uma seta pretinha aqui, completa, inteiriça, né? Sólida, tá certo? Então, o que é que caracteriza uma mensagem síncrona? O emissor espera pela resposta do receptor. Então, ele para o que está fazendo e espera que o receptor envie uma resposta, tá certo? Então, vai ter situações, por exemplo, se eu estou logando, eu vou entrar com a minha matrícula, por exemplo, minha identificação e minha senha, e vou mandar para o sistema. Então, isso é uma mensagem síncrona, né? Não posso fazer mais nada no sistema enquanto eu não receber a mensagem de que o meu login ocorreu com sucesso, tá certo? Enquanto tem outras situações que eu posso, por exemplo, precisar de uma mensagem assíncrona, né? Que é o outro caso, o terceiro caso aqui, ó, tá certo? Qual é a diferença? Veja que a setinha tem a linha cheia, mas a ponta da seta não é sólida, tá certo? É uma setinha normal. Então, o que é que acontece aqui na mensagem assíncrona, para fazer a comparação aqui? O emissor não precisa ficar preso esperando uma resposta. Ele manda e ela pode vir depois de algum tempo e ele continua fazendo a sua vida. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando na minha estação de trabalho, mandei um e-mail, não vou ficar lá esperando que alguém responda. Essa resposta pode ser imediata, mas pode levar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana, e eu vou continuar fazendo meu trabalho, tá certo? Então, a diferença entre mensagem síncrona e mensagem assíncrona é que na mensagem síncrona o emissor espera que o receptor responda e ele para o que está fazendo e fica esperando. Enquanto que na mensagem assíncrona ele manda e continua fazendo sua vida normalmente. E notacionalmente você vai ter uma linha cheia com a ponta sólida para a mensagem síncrona e uma linha cheia com a setinha simples apenas para a mensagem assíncrona. Veja, quando eu mando uma resposta, uma mensagem, eu espero uma resposta. Então vem o caso da mensagem de resposta. Resposta, por exemplo, para uma mensagem síncrona. Como é? É uma linhazinha tracejada com a seta simples. Então representa uma resposta. Muitas vezes essa resposta não precisa ser explicitada, quando é uma resposta óbvia, né? Então, por exemplo, eu estou solicitando os dados do cliente. Então eu posso colocar a resposta com esses dados de volta ou não. Por quê? Porque eu já mandei uma mensagem pedindo os dados do cliente. Tá? Então, isso, se for ok, se esse cliente existe, se ele está cadastrado, a resposta óbvia é que viriam os dados, o nome, o telefone, o endereço, e-mail, etc. e coisa do tipo. Tá? Então, são basicamente os principais elementos da anotação aqui do nosso diagrama de sequência, tá certo? A linha de vida, a time life aí, tá? A identificação da função, do objeto, do elemento que faz parte da comunicação, ou de um estereótipo, um bonequinho, um servidor, ou algumas outras coisas que nós vamos detalhar mais na frente. A destruição desse elemento, então a setinha, o xizinho aí, né, na linha. A mensagem síncrona, que tem a cabecinha fechada, né, a setinha fechada, sólida, que eu fico preso esperando uma resposta. A resposta de uma mensagem, que é a linha tracejada com a setinha normal. E a mensagem assíncrona, que a seta é simples, tá certo? A linha inteira, e eu fico liberado para fazer outras coisas. Então vamos ver aqui. O que é esse tal diagrama de sequência? Então ele é um diagrama bidimensional. Então ele tem um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo vertical eu vou ter o quê? O eixo do tempo, tá certo? Então a questão cronológica, quem começou primeiro, quem veio depois, etc. tal. E eu tenho o eixo do X, que mostra as interações entre os parceiros de conversação, entre os parceiros de comunicação aqui, tá? Então veja bem, nós temos aqui um retângulo maior que mostra aqui o diagrama de sequência de acesso à base de dados, tá certo? Então veja que está aqui a identificação, ó, tá? Então se você for usar uma ferramenta como Asta, como Lucidchart ou outra qualquer, você vai ter esse modelo já padrão lá. E aqui você tem duas linhas do tempo, tá certo? Então a primeira, ele não é um objeto anônimo, não tem nome aqui, tá certo? Mas é do tipo aplicação. E o outro que é anônimo também, que é do tipo database. Então eu tenho uma linha aqui, ela vem tracejada, esse cara não existe.
A partir desse momento aqui, ele passou a existir quando enviou uma mensagem getData. Então, isso aqui, você vai ver mais na frente, vai ser uma ativação de um método, tá certo? Da classe database, pedindo origem aos dados aí. Então, aqui no caso, ele não existia, passa a existir a partir do momento que foi acionado, foi criado aqui, tá certo? E ele retorna aqui, ó, então a mensagem síncrona, uma resposta a uma mensagem síncrona, e que atribuiu uma variável x aqui a resposta do pedido de getData. Então passa o tempo, veja, então a primeira ação foi essa que aconteceu aqui e foi a disparada de uma mensagem, um pedido de dados aqui para a classe database vindo da classe application aqui, desse elemento aqui. Então ele continua aqui, mais na frente, o que é que ele faz aqui, ó? Processa dados é uma chamada a si próprio. Então esse elemento aqui, application, ele tem um método chamado processa_data e que ele mesmo faz aqui e que ele em seguida dá um retorno dessa chamada de processamento aqui. Então ele foi uma autochamada, né? Tá certo? Então basicamente é isso aqui que nós vamos trabalhar. Então o eixo horizontal envolve os parceiros, o eixo vertical a questão cronológica, a questão temporal. Então o que é a interação? É essa especificação dessa sequência de eventos aqui. Tá certo? Então o nosso diagrama de sequência basicamente é isso. Vamos avançar. Quem são os parceiros de uma interação? Então as interações são apresentadas em linhas de vida, né, as timelines aí, tá certo? Elas têm um cabeçalho, tá aqui, ó, vários cabeçalhos, tá certo? Ó, nesse aqui só a identificação do elemento, não tem a classe, aqui um elemento anônimo com a sua classe, aqui um elemento lecturer da classe professor. Tá certo? Então é o chamado cabeçalho. E aqui nós temos o corpo, ó. Tá aqui o corpo, que são os elementos tracejados, tá certo? Então, o cabeçalho de uma linha de vida, ele contém o quê? Um retângulo contendo a identificação do nome da função e a classe. E a função aqui é um conceito mais geral do que um objeto. Pode ser um sistema externo, pode ser uma figurinha, né? Alguma coisa que dá uma ideia do que é tal, não necessariamente é um objeto. Em geral, é um objeto. Um objeto pode assumir diferentes funções ao longo da sua vida, outra característica importante. Então, o corpo da linha de vida vertical é uma linha tracejada e representa a linha de vida desse objeto. Ok? Tranquilo? Então, detalhando lá. A questão da troca de mensagem. Então, são duas telas para explicar a troca de mensagem. Então, a interação é a sequência de eventos. A mensagem é o conteúdo a ser trocado em uma interação. Então, a especificação da execução. Quando é que ele entra em execução? Você tem a linha de vida, mas ele não está executando o tempo todo, ele não está ativo o tempo todo. Então é uma barrinha contínua, tá certo? Ó, olha aqui, ó. Então a partir do momento que ele manda aqui uma solicitação de dados para a database recebeu, tratou e respondeu. Então você tem aqui, ó, uma execução, uma interação entre esses dois elementos aqui, tá certo? Então uma mensagem síncrona pedindo os dados e uma resposta aqui atribuindo uma variável x a essa solicitação anterior. Veja que os dois param de operar, ficam inativos aqui. Lá embaixo, então, há uma autochamada, tá certo? Desse objeto aqui da classe application, que ele, no caso, pede para processar dados, esses dados são tratados e ele aqui responde. Então você tem aqui que ele está vivo aqui, tá? Então, troca de mensagens. Em seguida, a questão da ordem das mensagens. Então, isso é importante. Por exemplo, vamos observar essa linha de vida aqui do lado esquerdo. Ó. Eu tenho um elemento, ele mandou uma mensagem A aqui. E mais embaixo, C. Quem é que aconteceu primeiro? Observe que a mensagem A acontece antes de C. Por quê? Porque ela está acima, né? Então, a ordem é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá certo? Então, eu tenho aqui A e C, ó. A sequência aqui de interações, se eu for fazer um trace, né, um rastreamento, vai ser AC a sequência aqui, tá? Vamos ver nesse caso aqui, de lado aqui, ó, observa que A está acima, tá certo? E manda uma mensagem para outro elemento, e esse elemento da esquerda aqui em seguida, então eu vou ter primeiro A, depois C. Então, veja que eu analiso aqui uma linha de vida. Nessa linha de vida aqui, da direita, eu tenho A para depois acontecer C. Enquanto se eu for traçar por essa outra aqui, eu tenho C para depois acontecer A. Então, do ponto de vista de olhar, uma linha nesse eixo vertical aqui, tá? Do ponto de vista geral, A aconteceu antes de C, é lógico.
em diferentes linhas de vida. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho um elemento aqui que manda uma mensagem A, acontece primeiro, em seguida ele manda uma mensagem B e um outro elemento diferente aqui, um outro objeto que manda uma mensagem C. Qual foi a ordem cronológica aqui? A, B, C. Então isso é importante você levar em conta isso de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tipos de mensagens, vamos ver aqui, a gente já deu uma antecipada lá, mas vamos detalhar mais aqui. Na mensagem síncrona, o emissor espera por uma resposta para continuar, ele fica parado. Então esse elemento aqui da esquerda mandou uma mensagem para esse elemento da direita através de uma mensagem síncrona, ele fica parado. Essa mensagem ela pode ter um nome, né? Ela deve ter um nome e pode ter parâmetros, aqui no caso 2 parâmetros separados por vírgula, parâmetro 1, parâmetro 2, tá certo? Então isso viria para cá, ó, para identificar. Então isso identifica o quê? Futuramente um método que vai estar sendo ativado aqui, um método dessa classe B aqui. Tá? As chamadas mensagens assíncronas, o emissor não espera por resposta. Qual é a diferença? A cabecinha da seta. A seta aqui ela é sólida e a seta aqui é simples, tá certo? Mesmo esquema, mensagem, parâmetro 1, parâmetro 2. Mensagem de resposta, pode ser omitido se o conteúdo for óbvio, aquilo que eu falei um pouco antes. Tá? Então aqui você não tem a obrigação de necessariamente explicitar. Então, se for uma coisa muito óbvia, não precisa, tá certo? Você está fazendo uma consulta no banco de dados, está retornando aquela consulta, eu posso omitir. Mas se você quiser, pode detalhar. Então, isso depende de quem está fazendo o diagrama. Eu posso fazer uma atribuição, tá certo? Dizendo que essa mensagem de retorno, ela vai ficar numa variável et aqui, tá certo? Ela é do tipo val. Então, a mensagem, como a gente viu antes, o nome da mensagem, os parâmetros dessa mensagem, aqui o exemplo 2, mas pode ter mais, e o tipo de retorno que está sendo passado, tá? Detalhando aqui. Criação de um objeto. Então veja bem, uma determinada, a linha de tempo, ela nem sempre começa ao mesmo tempo, tá certo? A linha de vida de um objeto. Então, por exemplo, aqui no caso aqui, ó, você criou um objeto, então é uma linha tracejada, com a seta simples, tá certo? E aponta para a cabeça do objeto a ser criado, com a palavra-chave new. Então aqui é a instanciação aqui de um objeto, né? de uma classe que gera um objeto aqui. Então ele foi criado a partir desse momento. Então é o caso de um cadastro, uma criação de um elemento qualquer, então você vai denotar dessa forma. Então veja que ele não começou a viver no mesmo momento desse primeiro. Então teve uma mensagem de criar esse objeto aqui. Então ele passa a viver mais abaixo, tá? Destruição. O objeto é deletado, então a cruz grande no fim da vida. Então esse objeto não vai ficar aí ocupando espaço o tempo todo e tal. Então se você quiser, você pode mandar uma mensagem de destruição e ele deixa de existir. Então olha aqui um exemplo aqui. Professor ativou aqui um novo exame, então foi criado um objeto da classe exame, tá certo? Dados de exame. Né? Ele manda uma mensagem síncrona aqui de setar dados, né? Manda os dados com data e etc. Tal, do exame que vai ser aplicado. E aqui que a gente vai explicar daqui a pouco, ó, eu posso disparar uma mensagem com uma questão temporal. Depois de 2 semanas eu vou pegar os estudantes aqui desse exame. Tá certo? Então quais foram os estudantes que vão fazer essa prova? Tá? Depois que ela for aplicada, foi tratada, eu posso em algum momento aqui destruir esses dados do exame aqui. O tempo de consumo de uma mensagem. Então eu posso, ali a gente já antecipou, tratar uma mensagem com duração. Né? Então, por exemplo, aqui, o estudante vai se matricular na administração, no sistema da universidade aqui, por exemplo. Ele manda uma mensagem solicitando, tá? Então tem um tempo aqui, ó, de 2 a 3 dias, tá certo? Então o sistema vai responder para ele de 2 a 3 dias que a sua matrícula está ok. Usualmente as mensagens são transmitidas sem qualquer perda de tempo. E essa temporização expressa um tempo entre o envio e a recepção de uma resposta. Tá? Então a possibilidade de você temporizar aqui. Mensagens. Limitação de tempo. Tá? Então a questão da temporização aqui. Um ponto do tempo para o evento ocorrer. Por exemplo, depois de 5 segundos. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, mandou uma mensagem, tá certo? Então, imediatamente aqui, o fórum mandou às 12 horas, então é uma questão que está marcada lá às 12 horas, tá certo? Mandou uma resposta aqui. O aluno, então, manda um post aqui, tal, imediatamente. Então, depois de 5 segundos aqui, ele manda uma confirmação do post. Então, em no máximo 2 horas, tá certo? Vai acontecer o quê?
o fórum manda para o professor essa informação, ele posta uma resposta e essa resposta volta. Então você pode precisar amarrar questões temporais no seu diagrama. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Tá certo? Ações pré-definidas, o now, quer dizer o tempo atual, que é o caso aqui, ó, e a duração, que é um cálculo estimativo da duração da transmissão de uma mensagem, como foi feito aqui, ó, no máximo 2 horas. Tá? Então você pode precisar limitar as questões temporais aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui. Qual é a ideia geral? Eu tenho um objeto A e um objeto B. Esse objeto A pertence à classe 1, o objeto B pertence à classe 2. Esse objeto 1 aqui, ele recebeu uma invocação, uma mensagem, ó, com os parâmetros. Ele não existia, passou a existir, então ele tem uma vida útil aqui. Ele está em atividade nesse período aqui, onde a gente alinha, passa a ser esse retângulo comprido aqui. E aqui dentro ele manda uma invocação aqui, uma ativação para esse objeto da classe B, com certos parâmetros. Então ele passa a viver aqui e ele dá um retorno esperado. Então basicamente essa é a ideia que você vai utilizar na grande maioria dos seus diagramas de sequência. Exemplo 2, com mais detalhes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto anônimo da classe 1, um objeto anônimo da classe 2. Veja que eu posso colocar comentários, ó, tá certo? Então eu posso colocar um comentário. Essa mensagem é assíncrona, né? Estou explicitando aqui, ó. Ele manda uma mensagem, um sinal para essa classe 2, tá certo? Em seguida aqui, ele manda uma mensagem síncrona, tá certo? Passando parâmetros aqui, esse elemento passa a existir. Mensagem 2 do tipo inteiro aqui, ó, foi para lá, tá certo? Essa classe 2 aqui, ela faz uma autochamada, chamada reflexiva, tá certo? E ela retorna aqui um saldo da conta corrente, por exemplo, um detalhamento aqui, uma resposta a uma solicitação anterior. Então esse retorno aqui, ó, é um comentário, tá certo? E aqui veja que eu tenho uma questão, uma condição, ó, tá certo? Eu tenho uma condição aqui. Se o saldo for maior do que 0, ok, debita o valor e retorna um valor booleano aqui. Então eu explico aqui que essa mensagem pode ter uma expressão condicional e ter um resultado, tá certo? Então você tem uma mensagem síncrona da classe 1 para a classe 2 aqui e uma condição. Essa mensagem só será disparada se o saldo for maior do que 0. Tá? Então o tempo de cima para baixo, então uma forma de você detalhar mais. Vamos ver aqui uma montagem de um diagrama desse passo a passo. Então eu tenho o meu diagrama conceitual, tenho a primeira versão aqui mais simples, tá certo? Eu tenho uma classe categoria com um atributo nome, que é do tipo string, e eu tenho aqui um produto que tem um código, que tem uma descrição, etc, lá vai tal. Então, uma categoria possui N produtos, vários produtos. Então, vamos montar aqui um diagrama de sequência, onde um cliente vai fazer consultas aqui. Então, tá aqui ó, o estereótipozinho do cliente, o bonequinho, o ator, tá certo? O cliente, começo da sua linha de vida aqui. Coloca aqui o sistema, uma classe sistema, tá? Que poderia ser interface também e tal, então a gente vai detalhar isso depois. Tá aqui, categoria, não nomeei objeto, poderia nomear, e produto, tá certo? Então começa a amarrar aqui, a partir do meu diagrama de classes, que isso na verdade, o diagrama de sequência, ele parte do diagrama de casos de uso, tá? Então quando você começar a detalhar seus casos de uso, você vai precisar aprofundar o funcionamento dele a partir de um diagrama de sequência. Mas você também pode derivar aqui do seu diagrama de classe. Então veja bem, próximo passo aqui, ó, o cliente pede através de uma mensagem para a tela do sistema, manda uma mensagem mostrar a categoria, tá certo? E aí o sistema aqui vai dar uma resposta com a lista de categorias, tá certo? Então a interação desse cara com esse aqui. Só que tem que ter um meio termo aqui. Então o sistema por si só tem que acessar, tá certo? O objeto da classe categoria aqui. Tá? Então, para poder enxergar aqui. Então, é o próximo passo. Vamos detalhar aqui. Então, veja, mostrar a categoria. Então, o sistema manda uma mensagem para a categoria que passa a existir aqui, ó, e que devolve uma resposta com a lista de categorias. Então, o cliente recebe. Veja que na tela anterior eu tinha só os dois elementos, os dois primeiros aqui, cliente e sistema, mas tem que acessar categoria aqui, ó, tá? Aí veja bem, uma vez que o cliente sabe quais são os produtos, produto de higiene, de limpeza, produto de beleza, etc, lá vai tal, então ele quer saber agora quais são os produtos que estão nessa categoria. Então ele pede ao sistema, o sistema dispara uma mensagem aqui para a categoria, tá certo? E
Em seguida, o cliente quer os produtos, tá certo? E aí veja que na questão temporal, em seguida vem para a lista de produtos, listar produtos, tá certo? E aí essa lista de produtos aqui, ela volta aqui, ó, com uma mensagem em seguida que chega na tela do cliente, tá certo? Então você vai detalhando, vai construindo o seu diagrama passo a passo. E aqui veja que na anterior aqui eu listei produtos, mas não fui na classe produto para pegar os elementos que estão nessa categoria. Então agora você vai detalhar aqui, ó, onde você tem uma mensagem que vai lá no produto, tá certo? Pedir descrição e preço. Aqui não precisou detalhar, eu poderia ter um retorno aqui, ó, tá certo? Mas ficou implícito aqui, ó. Então o cliente recebe a tela com detalhe do produto. Professor, eu devo colocar ou não? Depende, é você que está fazendo, se tiver espaço e tal, então às vezes por economia de espaço você omite algumas questões. Então esse foi o exemplo 3. O exemplo 4 aqui, ó, um sistema bancário. Eu tenho um cliente que solicita uma abertura de conta para o sistema do banco aqui, ó, tá certo? A interface do banco aqui, ó. Então o que é que ele vai solicitar aqui? Consultar se esse cliente já está cadastrado. Então vai lá, né, se já tem cadastro no banco e tal, na classe física, né, no objeto física 1 aqui. Se existir dados do cliente, retorna, tá certo? Então ele já retorna aqui. Se não, veja que tem a condição aqui, ó, se necessário, gravar os dados, porque vai ter que cadastrar esses dados do cliente. Então existe aqui nesse elemento aqui física 1, uma autochamada de validar CPF. Então chama aqui, ele mesmo faz, tá certo? E há um retorno aqui de cliente atualizado que vai direto para o banco com o status de OK, pedido aprovado, tá certo? Então lá na frente o cliente solicita valor de depósito e senha, tá certo? Então ele já faz isso direto para registro de conta comum, tá? Então registrar histórico, gravar, vai lá no histórico, grava histórico, OK, tal. Veja que o retorno não está explicitado aqui. Então você vai construindo suas interações. Então isso faz parte do processo de estabelecer a ordem cronológica das comunicações entre os elementos e quem se comunica com quem. Então esse é o diagrama de sequência. Por fim, o exemplo 5, tá certo? Um sistema de gerência de produto. Eu tenho aqui um administrador, poderia ser o ícone aqui de um ator também, tá certo? Então ele solicita a tela de gerenciamento, a tela aqui que seria uma interface, tá certo? Retorna aqui, abre tela, dá uma mensagem para ele. Em seguida ele solicita aqui inserir dados nessa tela de gerenciamento. Ele faz a confirmação dos dados para o produto, verificação se está OK, retorno. Veja que não foi explicitado aqui o retorno, que é uma coisa que já sabe que são uma confirmação. Então retorna formulário, mensagem, terminou esse processo aqui, o administrador, o cliente aqui, vai fazer uma mensagem de alteração, tá certo? Recebe aqui um retorno de que foi OK. Então esse objeto aqui, tela de gerenciamento, que foi aberto para essa interação aqui, ele deixa de existir. O do produto também lá atrás. Então basicamente, gente, é isso, a ideia do diagrama de sequência, as mensagens que podem ser trocadas, a ideia do linha do tempo, a temporização e essa comunicação nesse diagrama de interação que é o diagrama de sequência. Espero que você curta, que você goste, que você possa fazer os exercícios do livro, tente especificar aí os diagramas para um sistema, como nós estamos propondo no nosso material. E até a próxima. Divulga aí o nosso trabalho. Contamos com você. Valeu?